Da série As Aventuras de Daniel, de Maurício Zagre, 7 enigmas e um tesouro. Capítulo 7. Quarta-feira, início da madrugada. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, 27. Vai ficar aí na chuva ou vai entrar? Essa era a grande questão. Daniel não esperava que saísse da casa uma figura tão assustadora. Tentou discernir melhor a aparência da pessoa à sua frente. Corcunda, com uma enorme protuberância nas costas, unhas longas como garras, cabelos brancos e uma pele escura cheia de marcas. A ausência de dentes na boca transformava sua voz rouca em algo de filme de terror. A verdade é que ficou com medo, muito medo. Sua vontade era largar tudo e dar no pé, mas um pensamento o fez dar o primeiro passo em direção à porta. A vida de Marcos depende de mim. Tomou coragem, subiu os degraus da entrada e atravessou a porta. O som da porta batendo atrás de Daniel provocou nele um arrepio que subiu do dedão do pé ao topo da cabeça. Agora ele estava ali, trancado com aquela criatura monstruosa. Ninguém sabia onde ele estava. Se desaparecesse como Marcos, ninguém teria ideia do seu paradeiro. Será que aquele ser horripilante tinha feito algo ao seu amigo? Esse pensamento transtornou Daniel. Já tinha ouvido falar de sequestro, homicídio, todo tipo de maldade contra jovens e crianças, causados por pessoas com as mais variadas motivações. Eles simplesmente desapareciam e ninguém nunca mais ouvia falar deles. E agora ali estava ele, desprotegido. O que aconteceria? Só Deus sabe. Virou-se e, sob a luz da lâmpada, pôde examinar melhor a criatura. Era uma senhora de idade. Olhos amarelados. A corcunda a fazia olhar meio de lado. Reparou que ela também o examinava. De repente, aquela bruxa fez um gesto rápido e enfiou a mão direita no bolso. Ah! Daniel se assustou. Retesou-se todo, a adrenalina lançada em profusão em sua corrente sanguínea. Preparou-se para o que quer que aquele ser assustador fosse tirar dali. Podia ser uma arma, uma faca ou algo assim. Aqueles segundos pareciam horas, até que ela finalmente retirou a mão do bolso e enfiou na boca. Uma dentadura. O que Daniel viu e ouviu a seguir o deixou profundamente envergonhado. A senhora abriu um sorriso simpático. Caminhou a passos curtos até ele e o abraçou com carinho. Obrigada por ter vindo visitar esta velha viúva solitária. Quando Marquinhos disse que viriam jovens da igreja conversar um pouquinho comigo, eu nem acreditei. Ela pôs as 2 mãos sobre as bochechas de Daniel, sorriu e caminhou até uma porta. Vem! Disse, chamando com a mão. Daniel arrastou os pés, ainda um pouco surpreso. A sala ao lado era um cômodo decorado com muito bom gosto. Parecia um quartinho de bonecas, com cortininhas, bibelôs e fotos nas paredes. Sobre uma mesa, um lanche farto esperava por Daniel, incluindo biscoitos, pães de tipos variados, geleias, sucos e bules de diferentes formatos. Vou esquentar o chocolate, sorriu a velhinha, segurando um dos bules e desaparecendo pela porta da cozinha. Daniel ficou só. Ainda tentando entender o que estava acontecendo, olhou em volta, meio sem graça. Sem saber o que fazer, caminhou até a parede e começou a olhar as fotos. A primeira, amarelada e desbotada, mostrava uma bela criança negra abraçada a um casal de adultos. A segunda, uma jovem de pele escura com um sorriso lindo, vestido de normalista, em meio a muitas outras jovens. Um passo ao lado permitiu Daniel ver a terceira foto, na qual a mesma jovem se encontrava cercada de criancinhas com aparência de muito humildes. A seguinte mostrava novamente aquela bonita moça abraçada a muitas crianças descalças. Embaixo, um papel emoldurado trazia um monte de assinaturas de nomes escritos com letras de criança e a dedicatória. Tia Ruth,
Obrigada por tudo. A senhora mudou nossa vida. Um beijo dos seus anjinhos. Eram meus alunos. A senhora já estava havia algum tempo, em silêncio, atrás de Daniel, apenas observando. Ele se virou. Esta é a senhora? Sim, na época em que eu fui a Angola como missionária pregar o evangelho e alfabetizar crianças pobres. Respondeu com aquela voz rouca. Daniel arregalou os olhos, surpreso. A senhora é cristã? Sim, desde criança. Veja só. Puxou seu braço e apontou para a primeira foto. Este é meu pai, o pastor Alexandre, e minha mãe, irmã Fidelina. Que Deus os tenha. Deu o braço carinhosamente a Daniel, como se estivesse passeando por um jardim. Apontou para outra foto, onde a mesma jovem das outras imagens já aparecia mais velha, com um corte de cabelo diferente e outro estilo de roupas. Ao lado dela, um menino e um homem de pele escura. Todos sorriam com alegria. Em seguida, havia um monte de fotos da mesma criança e do casal, em diferentes situações. Quando chegaram à última foto, a velha senhora baixou os olhos e o sorriso desapareceu do seu rosto. Tudo que sobrou foi um ar distante. Daniel percebeu que não havia fotos recentes. Olhou para sua anfitriã e ficou calado, respeitando o silêncio dela. Venha! Voltou a sorrir. Senão seu chocolate vai esfriar. Caminharam até a mesa e se sentaram. Ele não estava com fome, mas não poderia fazer desfeita. Agradeceu e começou a tomar o chocolate e beliscar os biscoitos. Como se tivesse lido os pensamentos dele, Dona Ruth disse: Meu marido e eu estávamos fazendo uma viagem de missões a Santos. Viajávamos de trem com o nosso filho. Foi quando houve um terrível acidente. O trem descarrilou e isso provocou uma explosão na caldeira. Nosso menino morreu na hora. Daniel sentiu tristeza por aquela mulher. E seu marido? Após um instante de silêncio, ela prosseguiu. Quando a caldeira explodiu, o vapor escaldante invadiu os vagões, incinerando tudo pelo caminho. Quando ele viu a fumaça chegando, se atirou em cima de mim para me proteger. Foi o último gesto heróico do meu eterno amor, o presbítero Gerson. Daniel olhou para o homem da foto. De fato, um verdadeiro herói. Um verdadeiro cristão. Um homem de Deus. Mesmo sem nunca tê-lo conhecido, sentiu orgulho dele. Seus olhos se voltaram para a anfitriã. E a senhora? Eu fiquei muito queimada. Meu rosto ficou em carne viva e perdi a visão do olho esquerdo. Também tive fraturas pelo corpo e precisei colocar um monte de pino nas costas. Foi como fiquei assim, e apontou para a sua corcunda. Daniel não sabia o que dizer. Como pôde ser tão preconceituoso? Como pôde ser tão raso e sem julgamento daquela bela senhora, daquela linda senhora? Senti uma vergonha tão profunda que mal consegui erguer os olhos da xícara. Tentou mudar de assunto para espantar o ódio que sentiu de si. Dona Ruth, em que igreja a senhora congrega? Agora foi a vez de ela baixar os olhos. Ah, meu filho, faz anos que não piso numa igreja. Daniel se surpreendeu. A velhinha notou a cara de surpresa de seu convidado, deu um suspiro e prosseguiu. Depois do acidente, eu fiquei internada no hospital por 2 longos anos. Foi uma recuperação lenta e dolorosa, muito dolorosa. Seus olhos se encheram de lágrimas. O jovem percebeu que ela estava se emocionando e fez um gesto para que não prosseguisse. Mas a anciã segurou sua mão com gentileza e continuou. Na primeira semana, uma caravana de irmãos foi ao hospital me ver. Na segunda, o grupo das senhoras veio me visitar. Na terceira, o pastor e a mulher dele. Na quarta, só o pastor. Na quinta, uma irmã foi um dia. Depois nunca mais apareceu ninguém. Por 2 anos. Daniel perdeu a fala. Dona Ruth sorriu. Passei praticamente 2 anos internada sozinha, sem ter ninguém com quem conversar. Ninguém para desabafar, ninguém que orasse por mim, que me abraçasse e que chorasse comigo. Agora foram os olhos de Daniel que se encheram de lágrimas. Dona Ruth alisou o vestido e continuou. Quando recebi alta, decidi que viveria minha fé em casa com Jesus. Não senti mais nenhuma vontade de ir à igreja. De lá para cá, esse tem sido meu santuário, e olhou em volta.
Por mais que Daniel soubesse que era impossível viver a fé sem ter vida em comunidade, conseguiu compreender o que se passava no coração daquela velha senhora. Havia mais cicatrizes em sua alma do que em sua pele. Dona Ruth abriu um grande sorriso. Desde que o irmão Walter e sua esposa se mudaram para a casa ao lado, o Marquinhos tem sido a flor do meu dia. Já tem alguns anos que ele vem me visitar toda semana. É um menino de ouro. Uma companhia e tanto. Daniel se admirou. Conhecia Marcos desde criança e nunca tinha ouvido falar de Dona Ruth. Naquele momento entendeu com clareza o que era aplicar na prática o versículo de Mateus 6,3 que diz: quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Seu amigo levava alegria àquela vida ferida e solitária sem nunca fazer disso um motivo para ser engrandecido pelos outros. Era a caridade feita como tem de ser feita, em silêncio. Era a verdadeira religião. De repente lembrou-se do motivo de estar ali. Voltou-se para a velha senhora e disse: Dona Ruth, preciso lhe perguntar uma coisa. Quando Marcos disse que viriam jovens da igreja visitá-la, ele pediu que a senhora entregasse algo a eles? Ela pôs a mão nos cabelos de algodão. É mesmo? Ainda bem que você me lembrou. Levantou-se e caminhou até uma penteadeira com ares de centenária. Abriu uma gaveta e tirou de lá um pedaço de papel. Pediu que entregasse isso. Daniel recebeu o bilhete, abriu e leu. Pista 6. Onde os anjos pisam a terra, vá onde Jesus morreu. PS. A irmã Ruth não é uma fofa? Daniel não pôde conter o riso. Seu amigo tinha armado tudo para que ela recebesse a visita dos jovens e adolescentes da igreja. Imagine se a caça ao tesouro não tivesse sido cancelada e que animação teria sido aquela casa no dia anterior. O que o fez pensar. Irmã Ruth, não é muito tarde para a senhora estar acordada? Não estou atrapalhando seu sono? Ela balançou a cabeça. Meu filho, depois que passei dos 90, não durmo mais de 3 ou 4 horas por noite. Daniel levantou as sobrancelhas admirado. Ela riu. É isso mesmo. Tenho mais de 90 anos. 95 para ser mais precisa. Abaixou o olhar envergonhada. Meu aniversário é hoje. Olhou para um antigo relógio de parede. Ou melhor, foi ontem. Agora tudo fazia sentido. O fato dele estar ali era o presente de aniversário de Marcos para a irmã Ruth. Calor humano. Foi quando ela fez uma cara triste. Só não entendi por que o Marquinhos não apareceu para me ver como tinha prometido. Daniel ficou sério. Irmã, preciso lhe contar algo. E descreveu tudo o que tinha acontecido ao longo daquele dia. Todos os percalços, os enigmas, as desventuras, até chegar ali. Quando terminou, percebeu que talvez não devesse ter contado aquilo. Não sabia se o coração frágil daquela senhora tão idosa conseguiria aguentar aquela notícia triste e potencialmente trágica. Ficou um instante calado, à espera de uma reação emocional, lágrimas ou algo do tipo. Mas o que viu foi a irmã Ruth franzindo a testa, bater com o punho na mesa e dizer com uma voz firme: E o que estamos esperando? Vamos decifrar logo esse enigma. Pastor Wilson chegou à igreja. O sol já começava a lançar os primeiros raios no horizonte. Eram 5 horas da manhã e ele ainda não tinha entendido por que exatamente estava ali. Não havia nenhuma reunião marcada, nenhum compromisso. Só havia aquele impulso de se fazer presente na igreja. A porta estava trancada. Até aí, nenhuma novidade, pois só 2 pessoas tinham a chave, ele e o zelador, Sebastião, que só chegaria às 8 horas. Abriu e caminhou até o gabinete, destrancou a porta e acendeu a luz. Foi até sua mesa, sentou-se, permaneceu alguns momentos pensativo. E agora, senhor? Questionou. Nenhuma resposta. A sensação é de que já tinha feito o que tinha que fazer, mas a verdade é que ainda não fizera nada. Só abrir a igreja. De repente ouviu um barulho seco. Ficou em silêncio. Ouviu de novo. Desta vez, som de passos. Ficou escutando. Não havia dúvidas. Alguém tinha invadido o templo. E agora? Parou para pensar. Estou sozinho. Se algum ladrão tiver invadido, o que vou fazer? Vou ter que resolver no mano a mano? A ideia nem de longe o agradava, pois detestava a violência. Decidiu investigar. Por via das dúvidas, precisava proteger sua integridade física.
Olhou em volta. Encostado no vão entre o armário e a parede estava um cajado de pastor de ovelhas que um amigo havia trazido de presente da Espanha. Nunca havia tido serventia. Ficava ali, mais como um objeto simbólico, mas agora poderia representar a diferença entre vida e morte. Segurou firme aquele pedaço de madeira sólida e pesada, apagou a luz e, pé ante pé, seguiu pelo saguão de entrada. Nada. Ninguém. Vislumbrou a escada que levava até o salão de cultos. Sua respiração estava pesada e ofegante. Pisou no primeiro degrau, no segundo. Conseguia ouvir as próprias batidas do coração. Terceiro, quarto, quinto. As mãos apertavam a madeira do cajado nervosamente. Sexto, sétimo, e assim foi, até chegar ao último degrau. Foi então que viu algo que fez um calor subir pelo peito e as pupilas dilatarem. Em meio à penumbra da manhã, conseguiu distinguir claramente a silhueta de um homem remexendo no púlpito. Parou um segundo, pensando no que fazer. Se fosse chamar a polícia, uma viatura poderia demorar o tempo suficiente para o homem fugir levando alguma coisa preciosa. Abaixou-se. O invasor andava para lá e para cá, mexendo na cruz que ficava por trás do púlpito. Era uma cruz de madeira com adornos de prata que, se derretidos, dariam um bom dinheiro. Agora tinha ficado claras as intenções daquele ladrão. Era preciso impedi-lo, e só ele estava ali para fazer isso. Em silêncio, o pastor Wilson seguiu abaixado pelo corredor lateral até chegar à beira do púlpito. No mesmo instante, o ladrão conseguiu soltar a cruz da parede e a segurou em seus braços. A hora é essa! Tomou o impulso e correu a passos largos por trás do ladrão, o bastão erguido acima de sua cabeça. Ahá! Gritou, a adrenalina a mil. Fechou os olhos e desceu o bastão com toda a força na cabeça do invasor. Irmã Ruth pôs os óculos e leu o bilhete. Sorriu ao ver a parte que falava sobre ela, mas logo retornou o ar de seriedade. Onde os anjos pisam a terra. Parou um momento e falou a mesma coisa que se passava pela cabeça de Daniel. O sonho de Jacó. Abriu sua Bíblia. Nova versão transformadora? Surpreendeu-se Daniel. A irmã Ruth riu. Está pensando o quê? Sou velha, mas gosto de coisa nova. Ele se divertiu, pegou o livro que ela lhe estendeu e abriu em Gênesis capítulo 28, a partir do 10º versículo. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom lugar para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então, Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Concordo com a senhora. Também acho que a primeira parte do enigma fala dessa passagem. No sonho de Jacó, certamente os anjos que desciam pela escada pisavam a terra em Betel. Agora, o que quer dizer a segunda parte? Vá onde Jesus morreu? É tão fácil. Por que você não vê? Daniel fez cara de surpresa. Bem, de cara eu penso na cruz. Mas não pode ser, é óbvio demais. Temos que tentar entender o que Marcos quis dizer com isso. Irmã Ruth tentou falar, mas Daniel prosseguiu. De repente ele está se referindo ao coração dos pecadores. Mas onde isso nos leva?
Ou talvez se refira a Jerusalém. Tem algum lugar por aqui que se chame Jerusalém? Uma loja? Uma rua? Irmã Ruth tentou novamente, em vão. Jesus morreu num país que era parte do Império Romano, que na época era a nação dominante. Hoje, quem domina o mundo são os Estados Unidos. Será que a pista está no consulado americano? Ou... Daniel percebeu o olhar de reprovação de sua anfitriã. Parou. Quando ela viu que podia falar, inclinou-se sobre a mesa em direção a Daniel e falou baixinho. Querido, você está cometendo o mesmo erro que muitas pessoas cometem quando leem as Escrituras. Em vez de buscar a simplicidade, em vez de perceber que em muitas passagens o que a Bíblia diz é exatamente o que ela diz, ficam buscando milhares de interpretações. Por exemplo, quando Jesus diz ame o seu próximo, não está fazendo um profundo tratado teológico. O que ele está dizendo é ame o seu próximo. Percebe? Daniel encantou-se com a sabedoria daquela senhora. Ela segurou o bilhete e mostrou para ele. Este enigma é o mais fácil de todos. Quando Marcos indicou Betel, é só pensar. O que significa essa palavra? Casa de Deus, respondeu buscando na memória. Exato, sorriu. E o local onde Jesus morreu foi a cruz, a preciosa cruz. Você não precisa buscar latitude e longitude. Logo, a próxima pista está numa cruz que está na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? É claro, pensou. Que maravilha ter alguém experiente e sábio para nos apontar o caminho. Olhou para aquela velhinha deformada, torta, cheia de cicatrizes e verrugas. E não aguentou. Levantou-se da cadeira, deu um abraço apertado e longo e sapecou uma série de beijos nas suas bochechas. Irmã Ruth, não foi o Marcos quem pôs a senhora na minha vida, foi Deus. E você na minha, meu querido. Ficaram se fitando em admiração mútua até que Daniel pronunciou. Preciso partir. Tenho que ir até a nossa igreja. A pista, com certeza, está escondida atrás da cruz do altar. Mas antes, ajoelhou-se ao lado da cadeira da irmã Ruth. Vamos orar para que Deus haja nessa situação e eu possa encontrar logo meu amigo, pode ser? Ela abriu o maior sorriso que a sua dentadura lhe permitia. Claro, vamos lá. E ambos oraram, concordando em um só espírito por muitos minutos. E que tu hajas nesse exato minuto, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel se levantou e olhou para o antigo relógio. Eram 3h43. Deu mais um beijo em irmã Ruth, correu para a porta. Fique com Deus, e saiu. Ela caminhou com passos curtos e apressados até a porta e gritou. Espere! Você ainda não me falou seu nome! O jovem se virou sem parar de andar e respondeu. Daniel! E sumiu na noite, sem se importar com a chuva pesada que caía. Irmã Ruth entrou, trancou a porta e olhou para uma das fotos de seu filho, que repousava sobre uma mesa. Escrito com uma tinta um pouco apagada, se lia uma dedicatória. Mãe, eu te amo demais, seu filho Daniel. Sorriu enquanto uma lágrima escorria por seu rosto.